Pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, estamos aqui hoje para fazer a correção e o comentário da nossa avaliação de contabilidade de custos, certo? Nossa primeira avaliação virtual. E aí a gente vai fazer da seguinte forma, né? Vou lendo a questão e comentando com vocês, certo? Qualquer dúvida que tenha, podem estar direcionando, que a gente faz alguma reformulação, certo? E uma nova explicação. Bom, com relação à primeira questão, dizia o seguinte: o inventário é a atividade por meio da qual os gestores realizam a contagem e conferência de todos os materiais disponíveis em estoque e checam os resultados. A realização de um bom inventário de estoque acarreta: item 1, cumprimento da legislação; item 2, redução das perdas; item 3, melhora do atendimento ao cliente. Na primeira alternativa, né, nos pergunta o seguinte: é correta apenas a afirmativa 1, né? Então, a gente sabe que a alternativa 1, ela diz cumprimento da legislação por conta do inventário da atividade estar sendo bem feito, né? Então, a gente sabe que isso realmente ocorre. Porém, né, não devemos marcar a alternativa A porque ela fala em apenas a afirmativa 1. Né, quando na verdade não é apenas ela. Então vamos ver as questões posteriores, né? Item 2, redução das perdas. Item 3, melhor atendimento do cliente. Ok. Letra B fala que o item 1 e 2 são verdadeiros, certo? Somente eles dois, né? Então, perdão, o item 1 e 3. Então, no caso, não se deve marcar essa alternativa, devido não ser apenas essas duas, né? Porque a gente sabe o seguinte, que quando você faz um verdadeiro inventário de forma qualificada, né? De forma eficiente, de forma correta, você adquire esses 3 pontos. Então, você vai procurar a alternativa, né? Que englobe os 3 pontos, que a gente vai ver que é a letra E, né, devido a opção dizer todas as alternativas estão corretas, certo? Então, na questão 1, você vai marcar o item E, ok? Para a questão 2, diz o seguinte: existem métodos distintos, né, diferentes, para as empresas apurarem os custos das mercadorias vendidas e avaliarem os seus estoques. São eles, né? Então, quais são os 2 tipos, certo? Retraduzindo a questão, né? Quais são os 2 tipos de estoque, os 2 tipos de inventário, né? Que as empresas normalmente usam para apurar, né, os custos das mercadorias que foram vendidas e avaliar o estoque delas. Então, a gente viu em sala, né, que existem 2 tipos de estoque, né? Que são o estoque por meio do inventário de estoque periódico e permanente, né? Existem esses 2 métodos, que a gente sabe que o inventário periódico, né, é aquele que é feito de período por período, né? 15 em 15 dias, de mês em mês, semana por semana, né? Que a gente escolhe, né, um dia para poder fazer essa contabilização, né? E anotar, ou fazer um software, né, se for o caso. E existe o inventário permanente, né, que, como a professora de vocês sempre fala, vocês analisam a final da palavra, permanente, então é constantemente. Então, todo dia você vai fazer aquela verificação, né? Ok, até aqui? Então, visto isso, nós vamos ver que médias ponderadas fixas, não, né? Esse conteúdo, ele não, médias ponderadas fixas, ele não está nem se encaixando na matéria que a gente está vendo, então a gente já podia descartar logo. Médias ponderadas móveis, né? Então também não faz parte do nosso conteúdo, então você já, né, olhava estranho para ela. Inventário periódico e inventário permanente, né? Seria essa a alternativa. Primeira a entrar, primeira a sair, última a entrar e última a sair. Tia, por que não é nenhum desses, né? Eles não também são. Aqui a gente está falando, certo, de meios de apurar o estoque,
certo? Os tipos de métodos de avaliação, os métodos que você utiliza é PEPS e WEPS, os métodos que você utiliza. Dentro do PEPS e do WEPS, você vai utilizar esses modelos de inventário, certo? Periódico e permanente, então um está dentro do outro, ok? Então, na questão 2, você marcaria a opção C, né? Confere até aqui, né? Para o item 3, questão 3, pergunta-se o seguinte: podem indicar maneiras de melhoria na realização de um bom inventário. Ainda estamos no conteúdo de inventário. Todas estão corretas, exceto uma, certo? Então, no item A, ele pede que você, para que você tenha uma melhor, né, realização de um inventário, você tem que fazer a atualização periódica do inventário. Isso é verdade? Sim, né? Você deve especificar cada produto em detalhes. Isso também é um meio que você deve utilizar. Então, confere. Como a gente está procurando a errada, né? Então, a gente vai deixando essas aí sem marcar. Escolher um dia aleatório para separar os itens. Né? A gente viu em sala, né, por meio de materiais mandados pela professora de vocês, que é importante que você escolha um dia certo, né, um dia específico para poder separar esses itens. Né? Para quê? Para que não se torne uma coisa desorganizada, né, e você perda o controle. Né, que a gente sabe que a perda de um controle de estoque ela pode resultar lá na frente em consequências. Então, deixa isso daí guardada que pode ser assim. Vamos conferir as demais. Utilizar um software de gestão. Né? Então, você é um meio que você poderia usar para melhorar a realização do inventário? Sim. Né? É obrigatório? Não. Mas é um meio que você poderia utilizar. Criação de um código para cada produto. Então, quando você coloca, né, códigos nos seus produtos para facilitar, né, a localização, facilitar a contabilização deles, isso melhora muito a gestão, né, do inventário. Então, também está correto. No caso, você vai marcar a letra C, né, que é a errada. Escolher um dia aleatório para separar os itens. Sabe que não é assim, né, que deve funcionar. Item questão 4. É comum encontrar empresários do segmento da prestação de serviços que apresentam dificuldades na gestão dos custos em suas empresas. Assinale a alternativa que aponta razões de importância para possuir o domínio sobre os custos da empresa, certo? Aqui, pessoal, nessa parte, a gente está falando sobre os custos de serviços prestados, certo? Também conteúdo visto, né, estudado. E aí ele fala dessa dificuldade, né, dos administradores, né, em fazer uma contabilização com relação à gestão dos custos das empresas que prestam serviço, porque a gente viu que eles têm que trabalhar, né, tem que se trabalhar não só a questão do produto que está sendo, ou do serviço que está sendo oferecido, mas principalmente a questão da mão de obra, né, do tempo, tudo isso influencia, né? Então, dando continuidade, no item 1, ele fala o seguinte: só um instante, pessoal. Pronto. Deu uma leve travada aqui. Então, dando continuidade. Então, ele quer a questão que mostra a importância, certo? De você ter esse domínio sobre os custos, né? Que a gente sabe que não é apenas um custo, são vários custos, né? E aí você vai ver as alternativas. Primeiro você precisa identificar e saber quanto custam os serviços oferecidos, tomar as decisões mais adequadas no enfrentamento da concorrência, e conhecer os resultados obtidos com as vendas realizadas. Dentro desses pontos, né, a questão quer saber quais desses três, né, estão corretos, certo? Quais desses três pontos você tem que observar. Na primeira opção, ele diz que você deve fazer apenas o que diz no item 1, que é identificar e saber quanto custa os serviços oferecidos. Né? Será que só esse ponto é importante ser observado? Né? A gente sabe que não. Né? A gente sabe que
é importante observar, né, tanto o concorrente, tanto os resultados que foram obtidos na venda, né, como é que está a saída do meu produto, como é que ele está, a procura dele, a demanda. Então, tudo isso é importante. Então, dentro desse estudo que já foi feito por nós sabemos que os 3 itens, né, são importantes para que você tenha um domínio sobre os custos de serviço, principalmente no que se fala em mão de obra, né, em matéria-prima, em tempo, né, porque tudo é dinheiro, né? Então, e esse dinheiro ele vai para o custo, né? Então você tem que observar isso. Então, no caso, você iria marcar a opção que leva às 3, certo? Então, no caso, é a opção D. Questão 4, letra D, ok? Na questão 5, é uma questão que fala sobre os gastos, certo? E também sobre os custos de serviços prestados, ainda, essa mesma temática. E diz: quem domina os custos da empresa garante que os seus gastos estarão sempre adequados ao tipo de negócio. Mantém a produtividade em níveis aceitáveis e reage adequadamente aos fatores de risco e às oportunidades que surgirem em seu segmento. O que vende uma empresa de serviços? Né, é a pergunta. Então, uma empresa de serviços, o que ela vende? O que ela oferece para o cliente? Né? Levando em consideração tudo que nós já vimos, né, a gente já observa que na letra A diz o seguinte: uma empresa prestadora de serviços é essencialmente entendida pela venda de materiais, produtos e peças. Então, aqui vai totalmente oposto, né, ao que oferece uma empresa de serviços, né? Materiais, produtos e peças não é oferecido por empresa de serviço, essencialmente, né? Então, letra B. Uma empresa prestadora de serviço é essencialmente entendida pela venda de trabalho, ou seja, pela mão de obra, né? Ainda que, para executar esse trabalho, também utilize materiais, produtos, peças, componentes e etc. Essa daqui, ela tá bem fechadinha, né? Mas vamos ler as demais para a gente poder descartar. Uma empresa prestadora de serviço trabalha de forma intermediária entre o contratante e o que oferece mão de obra, né? Aqui a gente vê, né, um pouco do que se fala de mais ou menos como se fosse uma terceirização, né? Que não é o caso, né, de uma definição específica do que vende uma empresa de serviço, né? Então, uma empresa prestadora de serviço não possui particularidade quanto aos custos totais, né? Então, não está, né, respondendo minha pergunta lá de cima. Então, isso aqui já descarta. E na letra E, lá no finalzinho lá em cima, diz o seguinte, que uma empresa prestadora de serviços, né, ela não trabalha apenas com mão de obra, mas sim de forma ampla. Então, nesse caso, você vai observar o seguinte, ela não trabalha apenas com mão de obra, mas ela é essencialmente um trabalho de mão de obra, certo? Para oferecer um produto ou serviço. Então, uma empresa prestadora de serviço, geralmente, ela vai trabalhar com mão de obra, sim, né? E vai trabalhar de uma forma que você leva um serviço até você, mas não necessariamente um material, né? Então, no caso, a gente vai marcar, né, a opção B, né, que é a que melhor se encaixa, certo? Na resposta do que é pedido na questão. Ok, até aqui, na questão 6, ela nos diz o seguinte: uma particularidade das empresas prestadoras de serviço, ainda sobre custo de serviço, certo? Pode ser vista com relação aos custos totais, visto que alguns gastos acontecem quando os clientes solicitam o serviço, ou seja, geralmente por encomenda. Por isso, né, propõe-se uma separação dos valores gastos. A gente viu durante a aula, viu na revisão e viu durante todo o tempo que há uma particularidade, né, nas empresas prestadoras de serviço e que elas necessitam, né, de 3 tipos de custos para serem, né, trabalhados, principalmente os custos de serviço,
as despesas fixas e as despesas variáveis, né? Que a gente sabe que, no caso, a gente já respondeu a questão, né? Que foi a opção A, né? A resposta aqui nos traz. Por que que não pode ser A, B, professora, né? A gente sabe que, para os custos totais serem observados, não posso levar em consideração só os custos de mão de obra, né? Eu tenho que levar em consideração as minhas despesas fixas, que são aluguel, por exemplo, né? Aluguel, meu seguro, né? Das minhas máquinas para fazer aquele serviço. Por exemplo, se eu trabalho em sala de aula, o serviço que eu presto é o de dar aula, né? Mas eu preciso, por exemplo, se o prédio for alugado, né? Eu preciso do aluguel, né? Pagar o aluguel daquele local, a energia, são valores que eu não posso fugir de pagar, estão diretamente ligados, né? A manutenção do prédio, limpeza, né? Questão de salário, mão de obra, então são despesas fixas, né? Que você vai ter todo santo mês, certo? E as despesas variáveis são aquelas que são ligadas à produção. Como assim? De acordo com o que você vai produzir, você vai ter, né, um gasto com matéria-prima, né, com materiais, né, e aí são despesas variáveis que você vai tendo ao longo. Você tem que contabilizar para você ter o seu custo total no final, né? Ok, até aqui, então, questão 6, letra A. Ok, né? Na questão 7, entra na parte bem legal, né? De PEPs e WEPs. Tão legal quanto as outras, mas muito interessante também. Então, na questão 7, fala o seguinte: sobre o método de controle de estoque, PEPs, né? Que é primeiro que entra, primeiro que sai. É correto afirmar que. Aí ele diz alguns itens, certo? E aí lá embaixo a gente vai considerar quais são os verdadeiros. O primeiro diz que o seguinte: é o método contábil utilizado pela Receita Federal do Brasil para o cálculo de tributos, né? Então, na hora que você observa PEPs e observa Receita Federal, você já coloca correto, né? Porque a gente sabe que no Brasil o método de contábil utilizado pela Receita Federal é o PEPs, né? Devido, né? A gente já ter visto que o EPS, né, ele não é aceito, né, devido a uma diminuição aí da carga tributária, né, e aí a Receita Federal, ela não autoriza, certo? Que o administrador brasileiro, ele utilize o EPS, né, no caso, ele quer que você use o PEPS, que torna a questão correta. Então, na questão 7, o item 1 já é verdadeiro. Item 2, entende-se como significado da sigla, PEPs. Então, já falei a resposta no começo, né, durante a explicação, que PEPs não é permanente a entrar, é permanente a sair, é primeiro, né? Referente a quê? Tia, referente ao primeiro produto que entra no seu estoque, né? Porque é um método de controle de estoque. Então, primeiro que entra, primeiro que sai, certo? Principalmente se você trabalha com produto perecível, né? E aí vai ver a questão da validade. E aí já vem respondendo o item 3, né? Tornando ele verdadeiro também. O método PEPS é indispensável quando a empresa trabalha com produtos perecíveis, né? A gente sabe que quando você trabalha com produtos perecíveis, né? Que são produtos de alimentação, né? Que se vencem com maior facilidade, você vai observar que o método PEPS ele é muito mais eficaz para você, porque você comprou ele, digamos, no início do ano, quanto mais rápido ele for vendido, né, mais tempo o cliente vai utilizar ele, porque a validade vai se estender, e você, né, não vai ter perca, prejuízo, né. Então, sendo assim, os 3 itens são verdadeiros, e aí a gente vai observar que a opção correta a se marcar é o item onde está? Perdão, gente. Fechou aqui a prova de vocês. Então, na questão 7, são corretas a afirmativa 1, 2 e 3, né?
Perdão, gente, 1 e 3, porque o 2 é incorreto, né? Então, a letra B de bola, certo? B de bola. B de bola, B de bola. Questão 7. Questão 8, passando adiante. Fechou a prova. Você abriu, quando abriu, você ficou olhando aqui para outro gabarito. Então, vamos lá. Questão 8. Analise as afirmativas abaixo referentes ao sistema PEPS ainda, certo? Como é que significa o PEPS mesmo? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Ótimo, então. Primeiro item que diz: a vantagem do PEPS é facilitar a gestão financeira da empresa. Né? Então, isso é verdade? Considerando que sim, né? Por quê? Né? Porque você vai poder ter um controle maior, né, de qual produto entrou, saiu, você vai ter o controle dos seus impostos também, porque você sabe que tem um imposto sobre cada mercadoria, né? O ICMS, né? O imposto de renda, tem todo uma série de impostos do fisco, né? Que você vai ter que pagar por essa mercadoria que está em estoque. Então, você utilizando o PEPS, você tem uma facilidade, né, em gerenciar a parte financeira da empresa, certo? Então, item 2, especialmente para quem trabalha com importação, o PEPS pode ser um diferencial competitivo, pois faz uma compra com dólar mais baixo, significa uma margem maior em um mesmo preço de venda. Ou seja, se você trabalha com importação, o que é importação? É você comprar o produto, né, de fora. E aí, quando você compra, o que ele está dizendo aqui, ó, com um dólar mais baixo, né, lá no início do ano, né, e você faz a venda, né, por um preço mais em conta, mais lá na frente, então você teve, né, um diferencial competitivo porque você teve um lucro maior, certo? Então, o PEPS, ele também, né, ele ajuda nessa parte. É com base nele que o estoque é avaliado e, em cima das estimativas, são calculados os impostos e tributos, né, aqui no Brasil. Então, também é verdadeiro, certo? Então, na questão 8, a gente vê que a opção correta é a letra E, de elefante, porque engloba todas as opções, certo? Ok, até aqui. Passando para a questão 9, vamos ver o seguinte: analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Uma vez que, lê do item 1, certo? Os últimos itens adicionados no estoque, atenção. Os últimos itens adicionados no estoque são os primeiros a serem vendidos. Então, eu já observo aqui de quem eu estou falando. Últimos itens a serem vendidos. Últimos itens a serem adicionados e foram os primeiros a serem vendidos. Então, o último a entrar, primeiro a sair. Já não estou mais falando do PEPS, né? Tem-se em média do consumo daquele período, permitindo prever o consumo futuro à medida que novos produtos vão entrando no estoque. Então, aqui no item 1, eu já não estou mais falando do PEPS, e sim do EPS, né? Existe um método de avaliação de estoque que tende a reduzir a margem de lucro operacional das empresas, uma vez que no momento da medição, os fatores externos momentâneos, inflação, variação cambial, são repassados ao preço de custo da mercadoria. Por esse motivo, ele não é aceito pela Receita Federal. Ou seja, quando eu estou trabalhando com outro método diferente do PEPS, que a gente sabe que existem dois métodos, dois métodos, o PEPS e o EPS. O EPS, ele trabalha de uma forma que quando você recebe o produto, né, ele foi o último a entrar, você já libera ele. E aí ele acaba aqui driblando, né, valores, como ela diz na questão, como inflação, variação cambial, porque você chegou com ele no estoque, mas você vendeu muito rápido. Então, não deu tempo, né, ele ficar no estoque e você gerar impostos, né, gerar preço de custo na sua mercadoria, por conta que ele não ficou muito tempo no estoque, né, ele foi vendido muito rápido. Então, por isso que ele não é aceito pela Receita Federal, porque não vai gerar imposto, né. Não vai gerar muito lucro também, porque você
vendeu praticamente a preço de custo, mas você também não vai ter perda no seu estoque, né? E nenhum produto vai ficar depreciando, como é o caso de carros, motos, né? E outros produtos mais que geralmente se aplicam ao método EPS. E aí lá na letra A diz assim, ó, ambas as descrições dizem respeito ao método de avaliação de estoque, o EPS, o último que entra, o último que sai. É isso que significa a sigla, o último que entra, o último que sai. Então, vamos observar. Lá na questão 9, o último que entra, há um erro, pessoal, certo? Não é o último que entra, é o último que sai, há um erro de digitação. É o último que entra, primeiro que sai, tá? Então, o que a gente vai fazer? Observe, né, que os dois falam do EPS, certo? Na letra B diz assim, o item refere-se ao PEPS. O item 1, perdão. Refere-se ao PEPS, enquanto o segundo refere-se ao EPS. Isso não é verdade, não marca a letra B. As duas são falsas. Não, as duas são verdadeiras. Apenas o item 1 é verdadeiro. Também não. Apenas o item 2 é verdadeiro. Também não. Então, no caso, a gente vai marcar a letra A, certo? Com esse pequeno ajuste, né, na palavra primeiro, né? A questão está toda correta, então, todas as outras devem ser excluídas, não tem como marcar as outras, né? Essas outras questões, B, C, D e E, ficando apenas a questão A, né? Como correta, certo? Na questão 10, a gente vem falar de departamentalização, que foi um conteúdo que a gente estudou agora por último, né? E aí ele só pede que você defina a departamentalização. Então, a gente sabe que departamentalização é quando você faz uma espécie de divisão, né? Então, você vai procurar a melhor alternativa, que engloba a sua resposta. No caso, ó, utilizando essa departamentalização, é possível avaliar tanto o estoque final quanto o custo de mercadorias vendidas, de acordo com as primeiras aquisições e últimas aquisições. Então, a departamentalização, ela não tem esse objetivo, né? Não define. Letra B, departamentalização é a divisão da empresa em centros de custo, objetivando alocar cada um deles aos seus respectivos lugares, recursos produtivos e gastos por eles provocados, visando apurar diversos parâmetros do desempenho por centro. Cada grupinho está separado, gerando sua dívida, gerando seu lucro, e você observando e contabilizando aquilo. Isso é departamentalização, como já foi visto e estudado. Então, você vai marcar na questão 10 a letra B. Certo, gente? Então, a final da prova de vocês diz assim, a colaboração que o contador pode dar à empresa vai muito além dos limites que a maioria dos empresários requer. Então, espero que tenha ficado entendida a correção da prova, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Então, esse vídeo ele é de revisão. Estarei enviando o link para vocês no YouTube, tá? E aí vocês vão acessar lá e acompanhar a correção da prova, tá? Então, até mais, um abraço, fiquem com Deus.